Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Pode se assentar, já cumprimentou a pessoa que está ao teu lado? Mesmo? Aleluia. Deus é tremendo, né? Deus é muito bom. Tivemos uma campanha lá, sei que vocês tiveram campanha aqui também. E foi uma bênção. Já acho que é a terceira vez que o pastor Diego prega na nossa igreja. Eu já tentei derrubá-lo lá, mas a igreja não deixa. E é uma bênção. Estamos vivendo um momento muito difícil, não só no Brasil, no mundo, não só no Brasil, no mundo, mas na igreja de Cristo Jesus. Cristo está para voltar, sinais vão acontecendo, e cada dia que passa, fica tranquilo, viu? Vai ficar mais difícil de entrar no céu. A porta não é larga, a porta é estreita, e tem uma peneira aí. Então aqueles que se abraçarem ao verdadeiro evangelho, o evangelho, palavra, esses estarão próximos de entrar no reino de Deus. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus, amém? E aqui é uma igreja bacana, é a segunda ou terceira vez que estou vindo aqui também. E tenho um carinho muito grande por essa igreja. Queria mandar um abraço, aqui é transmitido ao vivo, né? Pela internet. Queria mandar um abraço para minha mãe. Queria mandar um abraço para todos os irmãos que estão me ouvindo. A Tânia, o pessoal lá de Cachoeiro deve estar ligado também. Que Deus abençoe Manuel, Paquiela, todo mundo. Deus abençoe. Amém? Irmãos, tem muito assunto, então eu tenho que correr para ministrar a sua vida aí. Deixa eu pegar meu esboço aqui. Vou colocar na ordem aqui. Aí eu não sei se tem como colocar os versículos aqui, se tiver, para nós é melhor, se não, amém. Eu vou ministrar, eu aprendi uma coisa tive o privilégio de estar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, segunda-feira agora tomei um café com ele, homem de Deus, e ele fala o seguinte: quanto mais você pregar a mesma mensagem, mais craque você fica. Então, muitas vezes nós vemos esses pastores, ele falando, esses pastores itinerantes, por que que eles arrebentam quando vão pregar? Porque eles são itinerantes, a mesma mensagem eles pregam 15 vezes, vai mudando de lugar. Agora eu, como e o Diego, que todo domingo, hoje é quinta-feira, tem que ter uma mensagem nova, não é fácil, né? Então, essa mensagem é a segunda vez que eu vou ministrá-la. Ministrei agora, há pouco tempo, na nossa igreja lá, que é o tema da nossa mensagem, e tem muito assunto. Olha, um versículo só. Quanta lição nós vamos tirar hoje de um versículo? Eu tenho que ficar esperto aqui, vou resumir. Não dá para pregar toda a mensagem hoje, porque ela, né? Mas vou dar uma resumida. Mas eu só vou conseguir fazer isso se você abrir o seu coração. Se você não abrir o seu coração, não dá certo. Aqui é uma aula, aqui é uma igreja que o Espírito Santo de Deus vai nos ministrar. Se você não pegar isso, se você não colocar no seu coração e colocar em prática a partir de hoje já, não vai adiantar nada. Por isso que você pode ver que tem gente que patina na fé. Já viu irmão que patina na fé? Não sai do lugar. Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, é a mesma coisa. Mesma criança. Porque ela não quer comer, ela não quer criar responsabilidades. Pior do que patinar na fé, são aqueles que andam para trás. Não sei como um cara chamado Michael Jackson conseguiu inventar o passo para trás. Tem gente que, em vez de andar para frente, ainda para e ainda anda para trás. Então você precisa crescer. Nós precisamos crescer na fé, no conhecimento, na graça de Jesus Cristo. Amém? Está desanimado ou não? Só eu que estou desanimado aqui. Quem está com fome aí? Gostei do cabelo do irmão. É irmã, irmão? Irmã, ou irmã. Gostei do cabelo maravilhoso. Amei. Dá um sorriso para a pessoa que está ao teu lado. Fala assim, anima aí. Você está meio desanimado. Vamos lá.
Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Que diz assim, ó. Olha, está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas vocês devem ser fortes. Essa versão qual que é? Só para mim saber. NVI, ótimo. Vocês... só que na NVI, tem como colocar outra versão? Ou não? Na NVI tem uma... Por isso que a gente só tem que tomar cuidado com as versões por isso. Na NVI tem algo que eu queria ministrar na versão linguagem de hoje, eu acho, que não tem na NVI. Mas amém. Funciona assim, ó. Tá vendo o esboço? Pronto. Acabou aqui. Põe aí, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Amém? Amém? Mensagem quase mudou, hein? Quase mudou. Vamos chegar no 7. Quase mudou. Versículo 1 diz o quê? Vai colocar aí? 2 Crônicas. Ok. Pediu para esperar um pouco. Está aquecendo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Está aquecendo. Então vou ler aqui. Todo mundo tem Bíblia aí? Então vamos lá, junto comigo aqui, ó. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Tá? Ele saiu para encontrar com Masa. Ele disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estiverem com Ele. Se buscarem, deixaram de encontrar. Mas se abandonarem, Ele abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo, e sem lei. Mas a sua angústia lhes voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíram umas a outra, pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraça. Mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Amém? Volta para o primeiro. Vamos aprender uma coisa aqui. O que acontece aqui? O texto eu vou contextualizar vocês. Contexto, tá? A introdução da mensagem é uma reforma. O reino de Israel está precisando de uma reforma. E Deus chama Azarias para receber uma mensagem, para entregar a um rei, o rei de Israel, chamado Asa. Então, esse texto, resumindo, eu preciso fazer uma reforma. E quantos de nós precisamos fazer uma reforma? E quando nós falamos em reforma, a reforma é geral. A reforma é geral. Muitas vezes nós temos que reformar o nosso casamento. Talvez o seu casamento esteja indo para o fracasso, com muitos problemas. E o que precisa? De uma reforma. O problema é que nós não paramos para fazer certas manutenções nas nossas vidas. E vamos empurrando, como se diz aí o ditado popular, né? Vai empurrando com a barriga. Amanhã eu falo com ele. 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 Ou amanhã eu falo com ela. Deixa que eu resolvo isso aí. E para um lado, hein? Graças a Deus que inventaram um negócio chamado WhatsApp. Que ajuda, só ajuda. O WhatsApp às vezes ajuda você a falar coisa que você não teria coragem de falar olhando para os olhos. Mentira ou verdade? Então você descarrega, você vomita escrevendo.
E muitas vezes, tudo bem, ajuda, mas muitas vezes o papo tem que ser cara a cara. Esses dias aconteceu uma coisa bacana lá em casa que não acontecia há muito tempo. Muito tempo. Nós sentamos para jantar juntos. Que maravilha! Isso não acontece mais. Por que não acontece mais? Porque um vai jantar na sala, na televisão. Agora, nós temos ambiente com vários lugares que tem, às vezes, televisão. O outro vai para o quarto. O outro fica na cozinha. O outro almoça lá no escritório que tem em casa. E o que é mesa? Mesa é um lugar sagrado. Mesa é um lugar que, é isso mesmo. Você pode ver que quando você senta na mesa, ninguém olha na nuca de ninguém. Todo mundo olha na cara. E mesa serve para isso. Mesa serve para... Olha, o nosso filho não está legal na escola. É mesmo. O que está acontecendo, filhão? Mesa serve... Como é que o senhor está? Mesa... Oh, que bom estar aqui. Mesa significa unidade. Mesa significa sinceridade, olhos nos olhos. Mesa significa dar graça, agradecer a Deus, porque tem que comer. Mesa significa, olha, vai à frente, vai dar tudo certo. Vamos vencer. Então, muitas vezes, nós não fazemos as nossas reformas no lar. Às vezes precisa parar, zerar. Olha, erramos. Onde foi que nós erramos? Erramos lá. Então, tem que consertar. Reforma no lar. Reforma na igreja. A igreja, de novo, precisa por uma reforma. Precisa ser reformado. O que é reforma? Algo que está quebrado e precisa ser reformado. Às vezes, você precisa de uma reforma na saúde. Chega lá no médico, o médico, você está mal, hein? Por que você está mal assim? Porque passou a vida inteira comendo errado. Passou a vida inteira dormindo errado. Passou a vida inteira, que nós pastores temos muita dificuldade, e não tirou férias. Aí está doente. Você precisa de uma reforma na saúde. Precisa fazer um balanceamento na comida. O cara chega 10 horas da noite em casa, 11 horas. Ainda exige a esposa fazer janta ou preparar janta. E a esposa, com todo amor e carinho, vai para o fogão e frita aquele bife gordurento. Ainda você pede o ovo. Eu quero o ovo frito também. Põe aquele montão de comida. Quem faz isso? Ninguém, né? Confessionário. Bate, né, o peito, como você diz lá, hein? Dá uns 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos na frente da televisão. Vai para o quarto, finge que orou, Senhor Jesus, a pessoa fala amém. E dorme, roncando ainda. Com o estômago desse tamanho. Depois está em diabetes e fala, Senhor, me cura da... Aí tudo é Deus que tem que fazer milagre. Precisa fazer uma reforma na comida. Na saúde, andar, você não anda mais. Antigamente eu não tinha tempo para andar, o médico chegou para mim e falou, você precisa andar, eu não tenho tempo para andar. Ele falou, arruma um tempo, se vira, o problema é seu, não é meu. Quem está ficando doente aqui é você, não sou eu. Aí uma época que eu estava, um pouquinho mais, ainda estou, né? Aí sabe o que eu fazia? Descia 3, 4 pontos antes de casa. E andar, tem outro lugar para andar. Tem hora que você precisa fazer, a gente vai chegar lá, uma reforma na oração. Você não ora mais. Vamos ser sinceros, você não está orando mais, não é aquela oração mais. Quando mala aqui na igreja. Você tem orado com seu cônjuge, você tem orado com seus filhos, você ora mesmo. Mas não é correria, pastor, você não sabe quem o senhor mora onde, pastor? O senhor mora onde, pastor? Tem que arrumar uma reforma. Tem que arrumar um tempo. Olha o que o texto está dizendo no versículo 1. Vamos para o versículo 1, nós vamos tentar destrinchar até o 7. Tem que correr aqui, ó. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. A primeira coisa que nós precisamos para uma verdadeira reforma é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Vem Espírito Santo falar comigo. Vem Espírito Santo trazer visão. Vem, diz o texto, a Bíblia que o Espírito Santo te dá sabedoria para você ficar mais inteligente, mais
esperto. Vem Espírito Santo, ensina eu a comer, a andar, a viver melhor, a orar. Vem Espírito Santo, porque às vezes o problema não é físico, não é físico, às vezes é físico, às vezes não é físico, é espiritual. É espiritual. O problema é espiritual. Você precisa de libertação. Se libertar. E uma das coisas boas para a libertação, boa, não tem coisa melhor, é estudo bíblico. Pastor, estou cheio de demônios. Senta no estudo bíblico que os demônios não aguentam, eles vão embora. Tem coisa melhor do que libertação do que estudo bíblico. Então, meu irmão, você precisa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio, diz o texto assim, ó, veio sobre Azarias, e Azarias só pôde falar com o rei, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você, para falar com o seu marido, tem horas que você tem que estar cheio do Espírito. Eu preciso fazer uma reforma no meu casamento, mas antes eu preciso orar primeiro. Não dê uma de tola! Diz o texto bíblico que a mulher tola destrói o seu casamento com as próprias mãos. Mas a sábia? Eu preciso fazer uma reforma com a minha esposa. Então pede para o Espírito Santo de Deus vir até você. E você vai, cheio do Espírito Santo, fazer uma reforma no seu lar, na igreja, no trabalho, onde precisar. Deus vai fazer essa reforma. Amém, irmãos? Boa! Olha o versículo 2. Olha o versículo 2. Eu ando de vez em quando, viu, pastor? Eu ando. Gosto de andar, eu ando. O pastor Diego prega mais centrado ali, bom, bacana, uma palavra. Eu amo ver ele pregar, viu? Que mensagem, né? Que pastor culto, né? Eu não sou tão culto igual o Diego, não, viu? Eu grito mais. O versículo 2, vamos para a Bíblia. Ele saiu para encontrar-se com Asa, o rei. Ele disse, então ele, cheio do Espírito Santo, vai dizer algo ao rei. E ele chega cheio do Espírito Santo e fala, escuta-me, Asa. Todo o povo de Judá, ele é rei de Judá e de Benjamim, norte de Israel. O Senhor está com vocês. Então presta atenção, olha, presta atenção. Escute-me, Asa, todo o povo de Judá e de Benjamim. Então ele está falando para duas tribos aí. Tribo de Judá e tribo de Benjamim. O Senhor está com vocês. Mas quando vocês estão com... Meu Deus do céu, peraí que nós vamos continuar. Então deixa eu falar, estou cheio do Espírito Santo, vou começar a dar o recado. O Senhor vai estar com vocês, sim. Mas quando vocês estiverem com Ele, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar com Ele, eu necessito estar com Ele, eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa empresa é abençoada porque eu estou aqui trabalhando. Então olha só o que ele está dizendo, olha lá o texto, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, se o buscares, Ele se deixará que encontre. Meu Deus do céu, que tremendo! Se você buscar, Ele se deixa ser encontrado. Então como é que eu faço? Senhor, eu vou te encontrar. Onde o Senhor está? Você lembra Jacó? Eu só saio daqui com a minha bênção. Eu só saio daqui, hoje, esse culto, eu só saio daqui com a minha bênção. Ou com a minha resposta. Senhor, pode até ser ou não, mas eu vou ficar tranquilo. Porque a incerteza está me matando. Então como é que você vai encontrar Deus? Buscando. Como que eu busco o Senhor? Orando, como que eu busco o Senhor? Lendo a palavra, como que eu busco o Senhor? Como eu encontro o Senhor? E Ele vai se deixar ser encontrado. Quando você fizer por onde? Tem que ter ação. Ação. Se não tiver ação, esquece. Tem que ter ação, irmão. Você tem que reagir. Está entendendo? Você tem que o quê? Reagir. Mas segue o texto, ó. Ele se deixará que encontre, mas se o abandonarem... E tem muita gente que já abandonou a igreja, ou já abandonou muitos costumes, pior ainda, dentro da igreja. Acha que está com Cristo, esse é o pior, e não está.
A Bíblia sempre vai falar, no geral da Bíblia, da escolha da Bíblia, sempre haverá 2 caminhos. Não tem 3 caminhos. O terceiro é você que cria. 2 pessoas. 2 tipos de virgens. Estamos estudando isso lá na igreja. Não tem 3 tipos de virgens. Tem 2 tipos de virgem. A prudente e o quê? A insensata, a louca. Não tem 3 caminhos. Só tem 2 caminhos. Acabamos de falar aqui. O estreito e o... Então, esse negócio aí de você falar assim, ó. Esses dias eu vi um padre falando. Um padre. A igreja católica começou a acordar. O padre chegou lá e falou assim, esse negócio de ficar fazendo missa de 7º dia para todo mundo falar que está no céu. A igreja católica, o padre, está no YouTube, está na internet. A igreja católica tem que parar com isso, hein? Tem um monte de gente morrendo perdida aí no pecado. E isso está acontecendo também dentro das nossas igrejas. Aí eu vou lá, eu recebo a bênção lá do pastor Diego e fora daqui. Então, ó, se você abandonar ele também te abandona. Se você buscar, ele vai se deixar de ser encontrado. É assim que funciona. Se você falar assim, pastor Diego, vamos orar e vamos ver a glória do Senhor nesse lugar, vai acontecer muita coisa aqui. E a maior coisa que acontece no ser humano, tá, irmão? É a transformação interna, tá? Não adianta esse negócio de o fogo desceu. Acontece às vezes, sim. Pentecoste, alegria, tudo bem. Mas tá cheio de gente ainda no pulo dessa altura e não muda nunca a vida. Então é fruto, 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 fruto. Próximo versículo. Versículo 3 agora. Durante muito, olha só, presta atenção. Durante muito tempo, ele está cheio do Espírito Santo de Deus e foi lá ministrar, ele está falando para o rei. Ele está ministrando o rei, ele está fazendo a reforma. Durante muito tempo, o texto diz assim, durante muito tempo Israel, meu povo, esteve sem verdadeiro Deus. Esse eu quero que você repita. Fala, sem verdadeiro Deus. Sem sacerdote para ensiná-lo. E sem lei. O que é isso? Então vamos por etapa, tá vendo? Quanta coisa vai ensinando? Vamos lá. Durante muito tempo, diz o texto, esteve sem o verdadeiro Deus. O que é sem o verdadeiro Deus? Hoje estão trocando tudo no lugar de Deus. Então o envelope é mais do que Deus, o sal grosso é mais do que Deus, o que mais? A vassoura é mais do que Deus, a caneta é mais do que Deus. A toalhinha, esqueci a minha, desculpa. Tudo é mais do que Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, pastor, mas tudo isso como é que fala? Que motiva a fé? Esqueci, tem um nome certo. Que é um apoio para a fé. Tem um nome certo, uma palavra certa. Mas o problema é que eles só querem isso. Deus pode falar para o pastor Diego, se Deus falar, se o Espírito Santo falar, e falar assim, olha, Diego, hoje você vai ungir essa água, hoje. E você literalmente vai dar, não vai vender. Vai dar a água para o meu povo hoje. Isso pode acontecer, amém. Aí o Diego vê que triplicou o número de pessoas aqui, fala que toda quinta vai dar água ungida para você ver aqui. Aí ele para de pregar e fica só na água. Olha, Paulo diz que ele deu lenço ungido. E deu mesmo. Mas sabe por que ele não deu? Porque ele não dava tempo de fazer tudo, de atender. Aí Deus deu uma estratégia para ele fazer isso. Mas isso não pode ficar na frente da palavra de Deus, da verdadeira palavra. Hoje os pastores são mais famosos do que Deus. A denominação é mais forte do que Deus. O líder religioso é mais forte do que Deus. O time de futebol é mais forte do que o Deus. Olha, hoje o pastor Diego vai me... Ainda bem que o pastor Diego, já sabendo disso, trocou de quarta para quinta. Quarta-feira é difícil trazer os varão para a igreja, que é jogo.
E uma decisão, então, de domingo? O pastor Diego vai me desculpar, mas ainda bem que tem culto de manhã. Dia de decisão, hoje eu vou para a igreja de manhã, para mim ficar livre. Você fala, para mim ficar livre logo. Você quer ficar livre de Deus? Porque se isso afinal... Deus não pode estar abaixo de nada. Deus tem que estar acima de tudo. O dia que der, eu assisto. Mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Não é time de futebol. Irmãos, sua esposa está aqui? Sua esposa é uma bênção. Tem que ser bênção. E a Bíblia manda ensinar e amar seu marido também. Só que o seu marido e sua esposa não pode estar acima de Deus. Se você não vai, não impeça a mim. Está entendendo? Filho tem que ser amado. Mas filho, eu levei uma mulher uma vez na nossa igreja dar o testemunho de uma filha dela, que idolatrava a filha. Tudo era filha, idolatrava. E ela perdeu essa filha, adolescente. O mundo acabou. Ela não era cristã, ela se converteu, entendeu. Nós amamos nossos filhos, não queremos eles com ele, sempre. Mas o filho não pode ser maior do que Deus. A igreja não pode ser maior do que Deus, nada pode ser maior do que Deus. Israel estava sem Deus, cultuando já deuses estranhos. E quantas vezes nós cultuamos cantores gospel? Israel estava sem Deus. Vamos lá. Israel estava sem mais quem mais? Sem sacerdote. O que é sacerdote? Pastor. Olha, pastor, eu te respeito e tudo, mas eu faço o que eu quero, tá? Eu vou na igreja a hora que eu quiser. Eu faço o que eu quero. Quando der eu vou, quando não der. Aí você vai fazer um monte de projeto aí fora, você tem pastor, você não vem pedir aconselhamento, tem coisa que você tem que pedir aconselhamento pastoral. Eu estou gostando do fulano de tal. Estou amando ele. Ele chegou na igreja agora. Estamos namorando. Eu não quero pedir para o pastor para ver se é de Deus ou não. Antigamente ele fazia isso. A pessoa começava a namorar e falou, pastor, eu queria que o senhor orasse para ver se é de Deus ou não meu namoro. O pastor pediu para fazer campanha. O pastor pediu para... Ele lá, eu aqui. A igreja está sem pastor. Está sem líder mesmo. Homem de Deus hoje. Faço o que eu quero. Israel estava sem Deus. Israel estava sem sacerdote. Israel estava sem Bíblia. Igreja sem Bíblia. Heresia. Por isso começa a entrar um monte de coisa que não é para ter mais. Acabou, não tem mais. A Bíblia não pede mais para fazer o que estão pedindo. Porque não tem lei mais, não tem palavra. A palavra está em vamos ver um versículo aí que anima o povo. Eu não sou contra a palavra de vitória. Eu não sou contra, porque na Bíblia você encontra muitas vitórias. Aliás, muitas vitórias. Eu não sou contra a palavra de autoajuda ou positivo. Não, você tem que ser positivo, você é servo de Deus. Mas o dia que a vitória não vem? E o dia que a Bíblia fala que nesse mundo tereis a aflição chegou? Aí acabou. Acabou, por quê? Você só está vendendo um pacote só. Hoje parece que nós temos vendedores da fé. Venha para cá, porque aqui tem isso. Não, venha para lá. Não, aqui está dando mais. Aqui está prometendo mais. Aqui vamos para onde eu vou? Você vai para onde você quiser, porque você não tem Deus. Você não tem pastor. Você não tem Bíblia? E muitas vezes nós queremos desviar. Alguns estão dentro da igreja nessa condição, mas alguns desviam. Eu vou para o mundão, porque lá no mundão eu faço o que eu quiser, a mesma coisa. Eu não tenho pastor, mesma coisa. E eu não tenho Bíblia, mesma coisa. Só que acontece, o que acontece quando você não tem pastor, quando você não tem Bíblia e quando você não tem Deus? Próximo versículo. Mas a sua angústia
Eles se voltaram para o Senhor, Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou-se. Eles estavam na angústia. O salário do pecado é a morte, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser fazer aí. O final é amargo. O pecado, ele é só um pouco doce na boca. É doce. Mas depois que você passa daqui, ó, fica amargo que nem um fel. E o pecado vai te trazer angústia. Você sem pastor, sem líder, sem igreja, sem congregar, porque a Bíblia manda congregar, a Bíblia manda ter igreja. Esses dias eu vi um líder religioso famoso, bom de Bíblia, falando assim, ó, eu não quero mais ser igreja. Eu falei, coitado, não aprendeu, leu demais e não aprendeu nada na vida. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, lavada, remida, a igreja de Cristo que Ele vem buscar. Se você não estiver enxertado nessa igreja, você ficará de fora. Eu sou igreja, eu gosto de igreja, eu vou para a igreja. Esse papinho, agora eu vou para minha casa, que tem um monte de igreja errada. Irmão, peneira, eu sei que tá difícil, mas Deus vai te mostrar uma igreja boa. Olha aqui, você encontrou, graças a Deus. E aqui não é perfeito, sabe por que não é perfeito? Porque tem ser humano. Aqui não é perfeito, sabe por quê? Porque tem você aqui. Se você não tivesse aqui, seria. Está entendendo? Eles não tinham pastor, eles não tinham sacerdote, eles não tinham Bíblia, mas tinha angústia. É isso que você quer para a sua vida? Seja submisso. Deus odeia insubmissão. Cresça na sua igreja. Se tem departamentos aqui, cresça. Quais são os seus talentos? É cantar? Mas é cantar mesmo? Você tem dom? Ou é aquele cantar que... Misericórdia. Aqui é meio complicado. Tem pastor músico. Quando tem pastor músico... É ensinar? É ajudar na manutenção do templo? É ajudar na limpeza dos banheiros? É ajudar na portaria? Quais são os dons que Deus te deu? Começa a colocar em prática. Chega no pastor que quer trabalhar. Estou muito incomodado. O que eu posso fazer para ajudar mais essa igreja? Evangelismo de rua, na parte de música, na parte da manutenção da igreja. E vamos trabalhar, vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Essa igreja pode ser muito mais se você ajudar em nome de Jesus. Amém? Aí ele fala assim, mas a sua angústia, eles voltaram para o Senhor. Então vai ter reforma. Quando você volta para o Senhor, tem reforma. O Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou-se em... Está angustiado hoje? Você que veio aqui está angustiado, está com opressão, depressão. Qual é o seu problema? Foi traído? Ou o seu problema, esses dias chegou uma pessoa lá na igreja... Muito triste, muito acabada, muito semblante baixo. Uma pessoa que foi visitar lá. E ela chegou contando a história dela, que quase eu chorei junto com ela. Falei, nossa, essa pessoa fez tudo isso com você, meu Deus do céu. Eu tinha sido um ex-marido dela. Parece que ele tinha até falecido. Quando ela me contou aquilo, eu falei... Aí ela resumiu e falou assim, por isso que eu não sou feliz, pastor. Eu falei, irmã, eu falei, está recente isso? Não. Ele já fez isso há 30 anos atrás. Pessoas que não perdoam. Às vezes o problema seu aqui está lá no passado, mas você não consegue perdoar, você não consegue esquecer. Outro caso lá na igreja também, uma jovem senhora... que ela tinha muitos problemas com o pai, família grande, família de 9 irmãos, mas muito problema com o pai. E o pai veio ficar, ela não falava mais com o pai, e o pai veio ficar doente. Aí todos os irmãos foram lá, os 8 irmãos foram lá, despedir do pai, e colocar balança em dia, e aí chegaram para ela e falaram, olha, você precisa ir lá, o pai não vai durar muito tempo, vai lá. E ela não foi, e o pai... faleceu.
De lá para cá, a vida dela nunca mais a mesma, cheia de angústia. E aí chegou lá na igreja e nós começamos a tratar. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa liberar perdão. Ela falou, mas o meu pai já morreu. Como é que eu vou liberar perdão? Eu falei, é verdade, eu não volto mais. Segundo a Bíblia, quem morreu não volta mais. É a Bíblia, viu? Segundo a Bíblia. Aí eu falei para ela, graças a Deus, Cristo Jesus morreu na cruz e o seu sangue foi vertido até a última gota, para nós obtermos a graça, a justificação dele e a misericórdia. Você não pode mais pedir perdão para o seu pai, é verdade, ele já foi, mas você pode pedir perdão para o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Ele pode te perdoar agora. Dobramos o joelho, ela chorou, pediu perdão e a vida dela mudou. Deixa a angústia, volta para Ele. Como é que eu volto? Busca Ele. Se você buscar, Ele vai fazer você encontrá-lo. Busca Ele, busca Ele. Senhor, como é que eu faço? Eu quero Deus, eu quero milagre, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Hoje nós vivemos gerações de jovens que estão se mutilando, se cortando. Vivemos uma geração que os jovens estão se matando. Minha amiga lá da igreja também, uma jovenzinha de 17 anos. Estudava lá perto da região lá do Rio Pequeno lá. Amiga dela, 17 anos, vai para casa. Estou aparentemente feliz, vai para casa, desce não sei quantos andares do apartamento, entra, troca de roupa, escreve uma carta para o pai e para a mãe, pula do 10º não sei quanto lá. 17 anos. Liga para o pai, liga para a mãe, liga para todo mundo. E quando a mãe viu aquele monte de ossos e carnes quebrado, angústia, opressão, depressão tem tomado o canto dos jovens. Está na hora da igreja acordar e falar, em nome de Jesus, vamos ser felizes. Coisa que acontecia aqui no Brasil não está acontecendo, gente se matando. Gente desistindo de viver. Por causa de bullying, por causa de preconceito, por causa de... não aceita mais. Mudaram as coisas. Versículo 5. Deixa eu correr aqui, agora eu vou correr mesmo. 5. Vamos lá. Mas vocês devem ser fortes. Versículo 5. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Eles precisavam ir para outro lugar ali. Depois não dá para explicar esse contexto agora. Vamos seguir para o 6. Versículo 6. Nações e cidades se destruíam umas com as outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça, e é isso mesmo, por causa da desobediência do povo, por causa da idolatria do povo, Deus permitia que o povo dele era castigado. Andou com Deus, não tem problema. A gente olha esse texto assim, os ateus pegam muito esse texto e falam, olha que Deus mau que vocês servem, olha que Deus, mas Deus ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele é justiça. Ele faz justiça sim. Mas ele demora, ele vai falando, ele dá chance, ele fala de novo, ele é bondoso, ele fala de novo. Aí, então, peraí. Ele não é assim. A ira dele não vem assim, de repente. Ele demora. Mas vem, viu? Pastor, você é velho. Novo também. E aí o povo, porque o povo precisou ser castigado, mas graças a Deus o povo voltou. Versículo 7, e vamos encerrar aqui. Versículo 7. Mas vocês devem ser o quê? Fortes. Agora tem que provocar um pouco. Eu não faço muito mais isso não. Isso cansa, mas tem hora que acorda. Então chacoalha o irmão do lado e fala assim, forte. Como é que você tem que ser? Forte. Forte. Sabe como que a gente começa a mudar? Quando a gente tem atitude. E a atitude começa aqui dentro da igreja.
Às vezes eu peço, tudo bem, tem hora que enche as paciências, eu sei, por isso que eu não fiz muito isso. Mas às vezes eu peço para o irmão fazer isso, o irmão olha para o lado e fala, não vou fazer não. Alguns não fazem mesmo. Aí outros falam assim, forte. Seja forte. Se não começa aqui, se não consegue começar aqui, lá fora não, esquece. Então você vai continuar sendo derrotado. Há uma diferença, há uma ação. Quando eu olho para essa irmã que está aqui, qual é o seu nome? Dileta. Dileta. Nome diferente, é o quê? Italiano. Tinha que ser. Eu olho para a irmã Dileta que está aqui, eu chego para ela assim, forte, minha irmã. Forte. É forte, hein? Italiana forte. É diferente. Quando está falando assim, vocês têm que ser forte, está mudando. A reforma chegou, a alegria chegou. Começa a andar. Pastor, mas está doendo. Começa. Parar com a dor, você não vai nunca chegar. Você já viu um pé de uma bailarina, desses bolchóis? Esses dias eu vi na internet e falei, meu Deus do céu, até assustei. Quando você vê ela toda linda e maravilhosa, com aquela sapatilha, e vê aquele show. E diz que essas crianças que fazem isso aí choram, porque o regime lá, principalmente os russos, são pesados. Mas eles sabem por que estão fazendo isso. Aí a gente pede só para você olhar do lado e fala para o irmão ser forte. Aí você olha e fala assim, seja forte. Como é que você vai mudar? Aí ele fala assim, mas vocês devem ser fortes e não o quê? Por quê? Porque eu posso ser forte. Porque tem dia, eu brinco muito na nossa igreja, tem dia que a gente levanta da cama que nem um leão. Ou você é uma leoa. É ou não é? Você faz assim, uau! Você fala assim, sai da frente, hein? Hoje eu vou pegar, hoje vai ser o dia que eu vou pegar, sai da frente, eu vou... É que nessas reuniões que tem por aí, reunião de sucesso, toda reunião de sucesso você entra lá, você sai de lá, você fala assim, onde tem uma loja de helicóptero que eu vou comprar? É só algumas horas. Depois vai passando. Aí você vai desanimando. Na hora que você vê que os resultados não batem, aí você vai desanimando. Aí tem dia que você levanta que nem um gatinho. Miau. 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 Nem quer levantar da cama, filho. Nem quer levantar da cama, ainda fica brigando com o despertador. Vou pôr mais 2 minutos. Com coisa que vai ajudar. Mais 2 minutos. Mais 1 minuto. Resumindo a mensagem, você vai ser bem-sucedido se o Espírito Santo de Deus estiver dentro de você. Se você buscar fazer ele se encontrar. Se você estiver com ele, ele está com você. E aí, para tudo isso, eu tenho que ser o quê? Forte. Acorda. Hoje o dia não está para brincadeira não. Vamos acordar, vamos levantar. Ai meu Deus, eu tenho que ir para o culto. Vai sim, em nome de Jesus. Graças a Deus que você ainda pode ir. Tem gente que não pode ir mais para a igreja. Graças a Deus que você está aqui já olhando o relógio e falando que hora que esse irmão vai parar de pregar, que hora que esse irmão vai parar de pregar, que hora que esse irmão vai parar de pregar. Aí você vai agora lá para as... agora na Marginal, você vai ver, eles ficam até 00:30 sambando. E acorda cedo no dia seguinte cantando samba. E sacrificam tudo para o demônio. E você não pode ficar mais 2 minutos, porque... Mas vocês devem ser fortes. Não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado
Deus é justo. Não falei que é justo? Você trabalhou, vai vir recompensa. Você orou, vai vir recompensa. Você jejuou, vai vir recompensa. Você abriu mão de um monte de coisa, vai ter recompensa. Eu deixei de... vai ter recompensa. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Queria agradecer esses irmãos que estão aqui, Pai. Ao carinho, pastor Diego, sua esposa, sua família, estão passando por essa fase de luto. Que o Teu Espírito Santo venha confortar a vida da família deles. Só o Teu Espírito para dar força, para nós não desanimarmos. Porque nessas horas a gente pensa em parar. Continua abençoando essa igreja. Que igreja abençoada, que igreja maravilhosa. Os irmãos que trabalham aqui, que tocam. Deus abençoe vocês. Vocês que estão ligados na internet, que a paz de Cristo Jesus esteja com vocês também. Dê força, dê ânimo, dê alegria. Que nós possamos ser encontrados por Ti, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença. Que nós possamos estar firmes e fortes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. O quê? Tudo que existe, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Deus abençoe, pastor Diego.